Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, todos vocês que são assinantes, todos vocês que são ouvintes do canal Obed Ferreira, no canal de estudos bíblicos. Mais uma vez, mais uma manhã, estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, e dar continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo durante essas próximas semanas. Nós estaremos estudando sobre Êxodo, a saída do povo hebreu ali do cativeiro egípcio. E essa saída não foi por acaso, senão pela poderosa mão do Senhor. Domingo passado, na lição passada, nós estudamos sobre 9 das 10 pragas. E a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, fica justamente para hoje, que juntamente com a instituição da Páscoa, nós vamos estudar, vamos meditar. O texto básico que nós estaremos tomando como referência é o texto de Êxodo, capítulo 12, versículos de 25 a 27. Mais uma vez eu torno a pedir a vocês que passem a ter o hábito salutar de, quando forem assistir esses estudos, esses vídeos, vocês mantenham sempre a sua Bíblia ali do lado para acompanhar a nossa reflexão. Um estudo tão breve que é mais uma reflexão sobre temas da Bíblia. Então, desde já eu peço a você que vocês, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal para que nosso trabalho ele possa ter continuidade. Acione lá o sininho, para que toda vez que eu publicar um vídeo vocês possam receber. Compartilhe, e compartilhar é muito importante, que vocês possam compartilhar esse estudo com outras pessoas que vocês julguem interessados em assuntos como esse, E o objetivo justamente é esclarecer algumas passagens, alguns textos das Sagradas Escrituras. Então, dê seu likezinho lá, deixe o seu like, que certamente será mais uma motivação para que nós continuemos nesse santo trabalho de compartilhar sobre as Sagradas Escrituras. E antes de começar o estudo propriamente dito, já que já estaremos falando de sacrifício ali do povo hebreu, que o povo hebreu vai oferecer ao nosso Deus, E aí vem uma curiosidade bíblica, quando nós lá lemos em Jeremias capítulo 7, versículos 22 e 23, onde nós lemos o seguinte: porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Aqui o profeta Jeremias ele está sob a orientação de Deus, colocando aqui que Deus não pediu em momento algum um sacrifício do homem, um sacrifício humano. O que Deus espera realmente é que, como ele diz, e lhes ordenei, dais ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, essa é a ordenança que Deus deu ali ao povo hebreu ao sair do Egito, Mas o coração do homem se inclinou em oferecer sacrifício ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Então, de bom grado, Deus aceita aquilo que o homem oferece de coração, mas tão somente que a sinceridade do coração do homem permanecesse enquanto ele oferecesse aquele sacrifício. A gente vai ver que todo sacrifício deve partir do interior, partir do coração, e não meramente de ações externas. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é de que realmente Deus não pediu nenhum sacrifício do homem, mas o homem se dispôs, então de bom grado Deus aceita, desde que esse sacrifício realmente esteja procedendo do coração do homem. E a segunda, que também está dentro do texto, é a referência de Cristo ali no Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo 46, onde lemos: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Aqui nós vamos só apenas dizer que afirmar que esse texto faz menção a Jesus Cristo.
Quando Jesus Cristo esteve lá na cruz, não é? E era a prática daqueles tempos quebrar as pernas do moribundo para que adiantasse o processo de morte, não é? Ali do suplicante. Mas no caso de Jesus não se quebrou nenhum osso do seu corpo, ou seja, cumprindo-se aqui o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Então seriam essas duas observações que eu gostaria de fazer como introdução ao nosso estudo dessa manhã. E o primeiro ponto, que é justamente o sacrifício, né, a praga do sacrifício dos primogênitos, que concluindo as 10 pragas, né, que Deus lançou sobre o Egito, e essa realmente atuou efetivamente sobre a vida e a família do faraó. E não apenas alcançou homens, as pessoas, mas inclusive o primeiro filhote, né, dos animais. Então, diante desse fenômeno, há quem diga que esse foi um evento natural. Aquelas mortes foram eventos naturais. Isso realmente é um absurdo. Qualquer pessoa, naturalmente sem consciência, perceber que dentre todos os povos que existiam naquela região, só um grupo de crianças, só um grupo de pessoas foi efetivamente alcançado, ao passo que outros foram poupados. Outros afirmam que foi um fenômeno simbólico, né? Foi um fenômeno simbólico. O texto é bem claro: houve choro de luto em todas as casas dos egípcios. Não foi um pranto por morte simbólico. Quer dizer, se a morte foi simbólica, com certeza ninguém ia derramar pranto, ninguém ia chorar por um ato simbólico. E ali o texto é bem claro que todas as famílias do Egito, elas choraram, prantearam pela morte dos seus primogênitos. E foi um evento anunciado anteriormente, quando o próprio Moisés vai afirmar, né, na sua profecia, de que à meia-noite iria morrer todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Veja que até então o Faraó teve toda a oportunidade, Deus deu a Faraó toda a oportunidade de ele se arrepender, de ele mudar de posição. Era tão somente ele observar, ele obedecer o que Deus estava ali falando para ele através do seu servo Moisés, através de Arão. Então veja que em todos os casos Deus deu a Faraó, né, a oportunidade dele se arrepender e deixar o seu povo ir. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção são as alternativas do maligno, né? E aqui é possível ver a tentativa, não é, do inimigo de demover Moisés, né, da sua obra, e demover o faraó da sua obstinação. Pouco se comenta sobre a ação de Satanás, sobre a visão do escritor canônico do Antigo Testamento nas Sagradas Escrituras. Salve os textos de Jó, em que se fala mais, assim, em maior número de referências a Satanás no livro de Jó, também no livro de 1 Crônicas, e também, salvo engano, Malaquias, né, também se faz menções a Satanás. Mas de um modo geral, não se percebe os autores, os escritores do Antigo Canônico do Antigo Testamento fazer menção à figura de Satanás, né? Só com Jesus Cristo é que vai se começar a se falar mais abertamente da figura desse personagem anticristo, né? E são poucos os que fazem citação de Satanás. E aí quatro ações a gente pode destacar como Satanás tentando demover, né, Moisés do seu propósito, e o próprio faraó também do seu propósito, já que eles eram antagonistas ali, cada um defendia os seus interesses. Evidentemente que Moisés defendia o interesse de Deus, o interesse do seu povo. E o primeiro se encontra no Êxodo 8, 25, onde a gente vai ver lá o faraó dizendo: ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nessa terra. Ou seja, o faraó tentar convencer Moisés a prestar culto a seu Deus ali na própria terra. Mas nós sabemos que havia necessidade do povo santo de Deus se afastar de uma terra pecaminosa, uma terra de muitos deuses, de muita idolatria, não é? Então não convinha ao povo de Deus prestar o culto ao seu Deus ali naquela terra pecaminosa. Segundo, Êxodo 8, 28. Mas deveis ir, nós não deveis ir muito longe. Ou seja, mais uma vez o faraó tentando limitar
a saída, né, tentando barrar a ação de Deus através de Moisés para o seu povo. Então, mais uma vez, Faraó tenta limitar as ações de Deus. Em terceiro lugar, Êxodo capítulo 10, versículo 11. Vós, os vossos homens, podeis ir e cultuar o Senhor. Mais uma limitação, ou seja, as mulheres, os idosos, as crianças, os animais, os objetos, né, os bens, ficariam no Egito, enquanto apenas os homens iriam, né, fazer sacrifício ao seu Deus. Em quarto, Êxodo capítulo 10, versículo 24, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Né? Agora aqui, Faraó libera todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, mas diz, ó, vocês fiquem, deixa aqui de vocês os gados. Quer dizer, sempre o Faraó tentando impedir a saída do povo hebreu, do povo de Deus ali da terra. Então, essas 4 tentativas aqui, Moisés ele enfrentou, né? E em momento algum Moisés abriu mão da sua missão, que era de tirar o povo de Deus dali do Egito. Né? Um outro aspecto importante desse episódio é a saída extraordinária do povo hebreu ali daquela região. A gente sabe já de outra lição que o Senhor ordenou para que o povo hebreu, as mulheres, pedissem, não é, às mulheres egípcias, né, bens, dinheiros, ouro, né, todos aqueles bens para que eles saíssem. E a aflição daquele povo egípcio era tão grande naquele momento que, não vou dizer generosamente eles deram, mas de bom grado eles deram, contanto que aquele povo saísse dali, porque o povo egípcio estava sofrendo com a permanência do povo hebreu ali em suas terras, né? E dados históricos e arqueológicos, né? E eu gosto muito de refazer essa questão, de mostrar que a teologia, apesar de ser uma ciência que estuda a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem, mas a teologia enquanto ciência, ela se mostra ali alinhada com as outras ciências, a história, a arqueologia, a sociologia, a psicologia, de sorte que ao longo de todo o texto bíblico nós vemos manifestações dessas ciências ali relacionadas com a teologia. Então, os estudos arqueológicos nos mostram, históricos, nos mostram que cerca de 600 mil homens saíram naquele movimento, naquele êxodo, e no total, entre homens, mulheres, crianças, idosos, foram cerca de 2 milhões de pessoas. Veja, que daquelas 70 pessoas que entraram com José, agora estão saindo cerca ou mais de 2 milhões de pessoas. A população, só para ter uma noção, a população de Recife hoje é em torno de 1 milhão e 600 mil pessoas. Aqui são 2 milhões ou mais de pessoas, ou seja, mais do que a população de Recife, se deslocando ali naquela massa humana, aquela fuga do cativeiro ali, do cativeiro egípcio, né? Então, além dos filhos de Israel, outros povos também saíram naquela leva, saíram naquela peregrinação ali, né? Então, não apenas o povo hebreu, mas outros povos que haviam se vinculado, e os irmãos e os amigos se lembram das parteiras lá de Moisés, lá que não mataram, então foram simpáticas e foram alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, certamente pessoas como elas, não é, saíram junto com o povo, por Deus, também por ver as manifestações maravilhosas que Deus havia operado ali em favor daquele povo chamado hebreu. Então as tribos, e aí a gente estudando melhor a narrativa do texto, a gente vê que as tribos saíram com seus nomes, né, organizadas cada uma na sua ordem, né, e aí eles seguem aquela peregrinação rumo a Canaã, rumo à terra prometida. E a gente vai ver que essa perseguição do Faraó ela não vai parar aqui com o final dessa praga, né? O Faraó vai insistir em perseguir o povo de Deus. Um outro fato muito importante ocorrido nesse momento, nessas circunstâncias do povo hebreu, é a celebração da instituição da Páscoa. Nessa Páscoa, a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que já sonoramente já soa como passagem. E aí a gente encontra esse texto lá em Êxodo, capítulo 12, versículos de 25 a 27, onde diz: E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem:
que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Nos chamamos aqui tentando passar a palavra passar por cima, né? Passar por cima. E aqui tem dois sentidos de passar por cima. Uma coisa é passar por cima da casa dos egípcios, ali onde o anjo da morte ele ceifou a vida, né, dos primogênitos do povo egípcio, e ao mesmo tempo que o espírito da morte ele também passou sobre as casas do povo hebreu. E o interessante aqui é que o anjo do Senhor ele manda que os hebreus pintem com sangue, asperjam com sangue os umbrais das portas, né? O texto aqui, no texto bíblico não conta, mas os historiadores entendem que essa pintura, dessa passagem foi pelos umbrais, pela parte alta das portas, pelo lado de dentro da casa. E aí existe uma explicação para isso daí, não é? Porque pintando pelo lado de dentro, o espírito quando passasse, ele iria poder ver através da porta, através da estrutura da casa. Ao passo que essa pintura ela fosse feita pelo lado de fora, o povo egípcio entendia aquilo ali como uma abominação, como um sacrilégio, e percebendo isso, poderia se criar um movimento no sentido de tentar, mais uma vez, impedir a saída do povo hebreu ali daquele país. Não é? Então, a Páscoa, ela marcava o início, né, o fim do cativeiro no Egito e o início da nação de Israel, porque nesse momento o Senhor vai se revelar. Quando outrora o Senhor se revelava diretamente a Abraão, a Isaac, a Jacó e a José. Mas aqui Deus vai começar a se manifestar diretamente ao povo. Então a Páscoa ela foi instituída na noite em que Israel saiu do Egito. E foi celebrada até o dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi sacrificado. Né? O Cordeiro de Deus. Portanto, a Páscoa, nós podemos afirmar categoricamente, não é uma celebração cristã. Como nós dizemos aqui, a Páscoa ela foi instituída na noite em que o povo hebreu saiu do Egito, e ela foi comemorada e celebrada até o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Durante a celebração dessa festa, não é, que é a Páscoa, se celebrava a festa também dos pães ázimos. E aí os pães ázimos nós entendemos que é pão, né, feito sem fermento. Pão sem fermento. E há duas teorias, há duas explicações do porquê do pão sem fermento. Primeiro, é uma explicação de ordem prática, onde a pressa em sair ali do Egito fez com que o povo hebreu, né, ele não usasse o fermento, uma vez que o fermento levaria tempo para que aquela massa ela levedasse. Então, como a massa teria que ser rápida, então os pães eram feitos sem o fermento. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 39, a gente vai ver justamente o pão sem o fermento. E outra coisa que é interessante é que o pão sem fermento ele tem uma durabilidade maior. Né? O pão, quando ele está com fermento, ele se deteriora mais rápido, mas o pão sem o fermento, ele demora mais tempo. Ou seja, o povo de Deus iria sair ali com tanta pressa, teria que andar uma tal distância que o alimento dele deveria durar por mais tempo. E uma explicação teológica para a questão do fermento é que, na realidade, o fermento ele está associado ao pecado. Né? E o povo de Deus, naquele momento que iria sair para cultuar a Deus, precisa ter levado uma vida de santificação, uma vida de santidade. Né? Então, tirar o fermento do pão simbolizava que aquela massa era uma massa pura, que aquelas pessoas estariam prontas, preparadas para sacrificar ao seu Deus. Né? Em Lucas capítulo 12, versículo 1, a gente vai ver lá, né, Lucas dizendo o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Veja lá no Novo Testamento, nos dias de Jesus, já Lucas, né, o apóstolo Lucas, ele observando sobre o fermento dos fariseus, que era justamente a hipocrisia. Então, hipocrisia sendo a ausência de sinceridade. Então, o povo de Deus que iria celebrar aquela Páscoa ali, precisava realmente estar com o coração puro, com a vida de santificação,
para que assim Deus pudesse receber aquele sacrifício, o sacrifício que Deus não cobrou do homem, mas o homem decidiu oferecer. Então, de bom grado, Deus recebe, né, aquele sacrifício, aquela adoração. Então, Deus não requereu, né, do homem aquele sacrifício. Jeremias 7, 22 e 23. Um outro elemento ali da Páscoa, que era celebrado na celebração da Páscoa diz justamente referência às ervas amargas. Ou seja, essas ervas amargas elas serviriam para que, quando o homem colocasse na boca aquele amargor, ele se lembrasse do sofrimento que o povo de Deus, que o povo hebreu, que aquele povo passou ali no cativeiro egípcio, né? E aqui um autor, né, um historiador, um teólogo, ele vai fazer a citação de uma erva chamada lonas, né? E vai dizer aqui que essas ervas amargas eram a lonas do pecado e da desobediência a Deus. Então, essa lonas eu pesquisei, na realidade era uma erva que serve para combater a má digestão. Ou seja, o povo de Deus estava ali comendo aquelas comidas ali, né? A carne assada, o pão sem fermento, e de repente essas ervas serviriam também para o combate à má digestão. Também diz que essa erva ela servia como remedicação para contração uterina e que fazia descer realmente a menstruação. Ou seja, o corpo do homem ali precisava estar sadio, né? E certa vez minha filha comentando comigo, não é? Uma painha interessante que Deus faz coisas, né, que talvez naquele tempo eles não entenderam, mas hoje a gente entende, como, por exemplo, comer carne de porco. Carne de porco é uma carne, né, que precisa realmente se ter cuidado com a sua higienização, com o seu preparo. E naqueles dias, naqueles tempos, não havia, não é, aqueles cuidado com o consumo da carne de porco. Evidentemente que ali não era só a questão da carne de porco, porque também o porco era um animal considerado um animal impuro e era um animal usado no sacrifício de cultos pagãos. Então Deus retirou, Deus fez restrições a alguns elementos, né? Então veja aqui, outra coisa, as fossas, né, as cisternas serem construídas fora dos arraiais, né, e tantos outros cuidados que Deus já daquele tempo já traduzia para o seu povo, que não tinha realmente aquele entendimento, aquele preparo, mas a partir daquele momento Deus está começando a se revelar diretamente com o povo, se manifestar diretamente ao povo e não mais exclusivamente aos seus líderes, né? Para concluir essa breve reflexão, esse estudo dessa manhã, gostaria de dizer 3 coisas. Primeira, quando Deus nos tira do sofrimento, é para o seu louvor. Quando Deus nos tira do sofrimento, é para que nós venhamos a louvá-lo e a adorá-lo. Evidentemente que em meio à tristeza, em meio à dor, ainda assim o homem louva a Deus. Mas houve um momento na história do exílio do povo judeu, né? Enquanto eles estavam lá no exílio, o pessoal lá pedia para que eles cantassem os hinos de Canaã, e eles diziam: como podemos cantar os hinos se somos escravos em terra estranha? Então, evidentemente que o homem louva, mas o bom mesmo é quando o homem louva a Deus, sentindo no coração o livramento, não é? A libertação que Deus promove em sua vida. Em segundo lugar, o objetivo final da missão de Israel é justamente o da redenção da humanidade. E ao longo da história, do estudo da história do povo de Israel, do povo hebreu, a gente vê que nos seus altos e baixos, Israel perdeu o foco da missão para o qual o Senhor havia escolhido, né? Então, o povo hebreu errou. Veio Jesus Cristo, eles não o conheceram, não reconheceram, não entenderam. E Jesus Cristo veio agora para aqueles que não o conheciam. E agora o povo cristão, a igreja de Cristo, o povo de Cristo, agora assumiu essa responsabilidade de proclamar a redenção, a salvação da humanidade na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sobre os ombros de Israel ainda pesa essa missão. E aí esse é um outro estudo escatológico dos finais dos tempos, né? As profecias que ainda se cumprirão na vida do povo de Israel. Isso aí já é um outro estudo, tá certo? Mas a missão primordial com a libertação do povo de Israel era que aquele povo escolhido por ele pudesse ser o berço da salvação e da redenção da humanidade. E por fim dizer que a ceia é o memorial do sacrifício vicário
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a igreja cristã não tem nada com a igreja ou com o povo judeu, né? O judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra religião. O cristianismo surgiu, agora sim, no sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então precisamos anunciar esse Jesus Cristo, assim como eu tenho dito, Deus levantou Moisés para livrar o povo hebreu do cativeiro egípcio, mas também Deus, através de Jesus Cristo, está nos levantando para libertar o homem do cativeiro e do jugo do pecado. Então precisamos nos colocar nas mãos de Deus e entender, tem coisas que não podemos negociar, precisamos ser fiéis à palavra de Deus, ao que Deus nos mandou. Precisamos anunciar o Evangelho, enquanto o Senhor está tratando direta e exclusivamente com Israel. Israel é ali com Deus. Nós acompanhamos, né, a história, a vida do povo israelense, mas precisamos focar a nossa visão nas ordens de Jesus Cristo, de ir pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas essas coisas até que Jesus Cristo venha. Então, esses estudos que nós estamos fazendo nos permitem realmente conhecer um pouco mais da vontade de Deus. Por isso eu peço, fiquem atentos, acompanhem os nossos estudos, compartilhem, né, esses estudos com outras pessoas, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos ao Senhor, porque na manhã deste dia estamos aqui, ó Pai, diante da Tua Palavra, compreendendo, estudando, ó Pai, aprendendo, Senhor, que o Senhor falou para o seu povo ali no passado, mas também, ó Senhor, que aquelas palavras chegaram até nós também hoje, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a nos libertar das amarras, do jugo, ó Pai, do pecado que ainda possa haver em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós tenhamos uma vida de santificação, uma vida consagrada diante do Teu altar, ó Pai. E que a ceia que nós celebramos seja um memorial, seja sempre trazendo em nossas mentes, em nossos corações, o sacrifício que o Teu Filho Jesus Cristo fez por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, chegamos ao final de mais um estudo. Querendo Deus, no próximo domingo estaremos também aqui de volta com vocês, compartilhando, né? Você que é irmão, você que é meu amigo, né? Continue ouvindo, aprendendo, compartilhando conosco, né? Acompanhe, assine ali o canal, né? O canal Obed Ferreira Estudos Bíblicos, não é? Que o Senhor, bom Deus, né, lhe dê um bom dia, uma boa semana na sua presença. Fiquem todos na paz. Até a próxima.